Olá, eu sou Cláudia Canabarro, sou trabalhadora da Casa do Evangelho há 17 anos. Venho aqui hoje trocar algumas experiências, cujo tema, né, é o tema Jesus, guia e modelo da humanidade. Para ilustrar dar o tom da nossa explanação, eu destaquei uma frase do livro Ave Cristo, ditado pelo Espírito Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que nos diz o seguinte: Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Urge, pois, associarmos-nos voluntariamente aos ensinamentos dele, concretizando-lhes a essência em nossas atividades de cada dia. Então, vai nos dar aqui o tom da nossa explanação, desse guia, desse modelo que nós devemos seguir. Então, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador, questiona então ao espírito qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E o espírito, de forma muito simples, nos diz: Jesus Cristo, que foi o exemplo de perfeição moral que a humanidade deve aspirar. Então, esse exemplo de moral é aquilo que nós devemos seguir, é o que nós devemos nos espelhar para conduzir os nossos atos. Ele veio ao nosso planeta, e empregava palavras com linguagem, alegorias e com sua linguagem de alegorias e parábolas, pois falava de conformidade com o tempo e os lugares. Essa simplicidade, desse irmão atingia o público e seus discípulos segundo as suas condições, de uma forma muito simples, ele conseguia atingir aqueles a quem estavam ao seu redor, né? Nós identificamos, enquanto espíritas, que existem inúmeras literaturas que nos falam sobre as leis de Deus. Nós não podemos alegar desconhecimento das mesmas, mas precisamos verdadeiramente compreendê-las e praticá-las, principalmente, né? Jesus, então, esse mestre amorável, ensinou-nos a lei do amor. Ensinou-nos que para a verdadeira paz e felicidade almejada, deve-se fundamentar o amor ao próximo como a si mesmo. Então, não existe verdadeira paz e felicidade enquanto nós não adotarmos essa conduta em nossas vidas, amar ao próximo como a si mesmo. Cristo condiciona, ele condicionava a existência humana ao esforço em melhorar-se, na caridade e no serviço do bem, e no amor ao próximo. Então, estaremos nos aproximando, de Jesus toda vez que a gente faz a caridade e trabalha no serviço do bem e com amor ao próximo. Ele ensinou-nos também que todas as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda dos nossos afetos, encontram consolo na fé no futuro. Essa fé inabalável que nos ensina que nada acontece sem um justo motivo. Não existe pena, isso não é castigo, É uma oportunidade redentora que Deus nos dá para nos redimirmos de nosso pretérito, de nosso passado. Ele foi o maior exemplo de humildade que existiu no planeta. Foi considerado um padrão de firmeza e dignidade. O seu perdão e a sua doçura, ele denotava a infinita superioridade moral. Então, é isso que nós devemos buscar, agir com perdão. Tão difícil, é muito difícil, todos nós sabemos, mas toda vez que a gente perdoa, a gente se aproxima ainda mais desse irmão avançado e que veio aqui ao nosso planeta para nos ensinar. No Evangelho de João, lá no capítulo 16, do versículo 33, Jesus diz: venho lhes falar destas coisas, pois tenhas paz em mim. No mundo terei provas e aflições, mas tendes bom ânimo, animai-vos, pois eu venci o mundo.
o encorajamento que ele nos dá, que ele nos deixa, né? Que mesmo todas as adversidades, teremos que ter bom ânimo, né? Vamos animar-nos, vamos agir em prol desse irmão de jornada. Esse irmão que pode estar muito próximo, né? Ser o nosso núcleo familiar, esse irmão que pode ser aquele que nos busca no nosso local de trabalho, aquele que nos busca na casa espírita. Então, sejamos, né, luz, sejamos compreensão, né? Amai o próximo como a si mesmo. E daí nós fizemos um questionamento, né? Enquanto espíritas, né? Enquanto nós espíritas, no que nós estamos errando, né? Por que nós ainda estamos tão distante, né? Dos exemplos de Jesus? Por que nós ainda estamos tão distantes desta perfeição moral, né? E no livro dos Espíritos tem ali a definição de moral, né? O que é a moral? É a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo bem tudo de bem pelos outros, porque então cumpre a lei de Deus. Então, por que nós estamos nos distanciando, né, de Jesus Cristo? Porque nós estamos, né, infelizmente, nos distanciando desta moral, né, que faz de tudo para o bem do próximo, sem esperar que haja nada em troca, né? Então, a gente consegue depreender que tudo que é bom, né, nos aproxima da lei de Deus. E tudo que é mal, né, então, isso é bastante óbvio, tudo que é bem nos aproxima e tudo que é mal nos afasta, né, dessa moral de Jesus Cristo, a que nós devemos almejar. Né? Onde mais nós falhamos? Eu destaquei aqui algumas questões que eu acho importante, mas é um momento de reflexão para todos nós, né? Onde é que nós estamos falhando? Por que nós estamos nos distanciando? Um dos pontos que eu gostaria de mencionar é esse nosso sentimento ligado à matéria, né? Nos deixamos, enquanto encarnados, nos dominar por esses sentimentos ligados à matéria, ligados ao planeta Terra, e nós sabemos que isso é passageiro, né? Temos também a falsa impressão, né, de que as leis humanas são as leis divinas. E isso a gente precisa ter muito claro que são questões muito distintas, porque hoje o que pode ser considerado como um grave, né, o que afeta a lei moral de forma muito grave, pode não estar, né, configurada como uma lei humana. Então, a gente tem que ter muito claro que são questões bem distintas. As leis dos homens prevêem situações específicas que não estão aplicadas necessariamente à moral do indivíduo. Então, nós precisamos ter isso em mente, né? E também, né, neste momento de reflexão, a gente tem que se dar conta que a lei de Deus, ela está gravada em nossas consciências. Então, nós precisamos resgatá-la, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, de que a gente já tem isso gravado. Então, vamos voltar, né, nesse HD, que é o nosso cérebro, vamos retornar até que a gente possa ter acesso a essas leis morais e praticá-las, né? Em praticá-las, né? Quando também nos distanciamos, né? Quando nos equivocamos, toda vez que agimos com injustiça, né? Isso, obviamente, é uma questão muito impactante na nossa moral. Toda vez que destruímos, né, ao invés de construirmos, também estamos nos afastando. E aqui eu chamo a atenção também da questão da omissão, né? Eu não faço mal, mas eu não faço nada. Nós também seremos chamados a prestar contas daquilo que omitimos, daquilo que deixamos de fazer quando temos condições de fazê-lo, especialmente, né? Quando gratuitamente geramos sofrimento aos nossos afetos, aos nossos laços profissionais, aos nossos laços pessoais, né? Sofrimento de uma forma geral. Como, né? Toda vez que agimos, então, o que as nossas ações geram para o outro, sofrimento de alguma espécie, estamos cada vez mais nos distanciando deste modelo que foi Jesus Cristo em nossas vidas. Então, enquanto espíritas, né, o que nós podemos, né, no que nós podemos
nos melhorar e de certa forma, também melhorar aqueles que convivem conosco, né, na casa espírita, nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, no nosso convívio diário. O que nós podemos fazer? Porque eu sempre chamo a atenção que espírita ele não pode ser espírita apenas na casa espírita, nós temos que ser espírita sempre, né? Na fila do mercado, né? E é uma situação em que muitas vezes a gente está com pressa, está ali irritado porque está numa fila de supermercado, né? Ou uma fila qualquer, então a gente é espírita também naquela fila. E também é oportunidade, quando a gente dialoga com as pessoas, da gente fazer a diferença na vida delas, né? Então, nós partimos do pressuposto que essas leis, né, divinas, elas estão na nossa consciência, né? Desde a criação do homem por Deus. Então, essencialmente, fomos criados para o bem. Então, partindo dessa premissa que nós fomos criados para o bem. Então, o que nós podemos, né, executar? Né? Revelar a boa nova, né? Então, essa notícia, né, de que nossos irmãos, né, que abram os olhos e abram os ouvidos, né? O Espiritismo, ele vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala, né, sem figuras, sem alegorias, e ele levanta o véu intencionalmente lançado sobre os mistérios, né? Traz a consolação, né? Então, nós, né, enquanto espíritas, possamos levar consolação aos deserdados da terra. E todos aqueles que sofrem, né, atribuindo causa justa e fim útil a todas as nossas dores. E é preciso que a gente esclareça, né, que não existe pena eterna, não existe castigo, né? Existe sim um resgate dos nossos erros cometidos, né, outrora. Precisamos incentivar também, né, a fé raciocinada, né? Não aquela religião cega que nos impede de enxergar, mas aquela fé raciocinada. E eu retomo essa questão dos deserdados das terras, né? As dores que nós vivenciamos aqui, né? Precisamos esclarecer, retomando esse ponto, né? Que a causa dos sofrimentos nos remete a essas existências anteriores e na destinação da Terra. Né? Mostramos a esses irmãos e a nós mesmos, né, o objetivo dos nossos sofrimentos. Maria de Nazaré disse a Chico, né? Tudo passa, não há nuvem que permaneça para sempre. Então, eu sempre uso a analogia do templo, né? Do tempo, né? O tempo fica nublado, né? O tempo, né? A gente olha para o céu e aquelas nuvens, né, muito escuras, né? Muito nubladas, onde o sol não penetra, né? Pois tenhamos todos a certeza que essas nuvens um dia se dissipam. E isso é a fé, né? É acreditar que tudo que acontece é por um motivo justo e que ali na frente as nuvens, né? Essas nuvens escuras vão se dissipar, né? E que essas dores, né? São a cura, é a depuração, né? Do espírito que nos garantirá a felicidade nas vidas, nas nossas existências futuras, né? E eu também chamo a atenção de manter o bom ânimo e a alegria, né? Jesus espalhava alegria. E tem, inclusive, uma palestra do Haroldo, se eu não me engano, na live dele, número 4, onde ele fala de Jesus Cristo, e ele fala muito especialmente sobre a alegria de Jesus. Se vocês tiverem a oportunidade, busquem ali né, no seu canal de busca favorito essa palestra, que é bem interessante. Jesus, a gente já falou, né, anteriormente, foi o exemplo de humildade, né? Então, o que é verdadeiramente a humildade? É a qualidade de nós, né, de todos nós, que possamos agir com simplicidade, né? É uma característica das pessoas que conseguem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. Toda vez que nós agimos dessa forma, nós estamos agindo com humildade. Cláudia, é uma característica fácil? Obviamente que não, né? É uma conduta, né? É uma conduta que nós devemos perseverar em buscá-lo, né? Jesus, eu vou destacar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, nas instruções dos espíritos,
ele fala sobre o orgulho e a humildade. E daí ele fala a questão dos pobres de espíritos, né? Esses pobres de espíritos aqui no evangelho, ele tem um condão de interpretar como pessoas sem inteligência, como ignorantes, de desconhecer, né? Ignorância no sentido de desconhecer, mas significam os humildes, os que não buscam demonstrar aquilo que não sabem, não procuram exaltar-se ou exibir o que sabem, né? Considerando que ainda temos muito a aprender. Então, agimos com humildade quando reconhecemos que não somos os detentores de todo o conhecimento, mas que estamos sim na trilha para conquistá-lo, né? E que sempre, né, sempre temos ainda muito a aprender. Finalizando esse trecho, né, da minha explanação, eu vou convidá-los para uma frase, para que reflitam sobre uma frase que consta no livro Reencontro com o Mestre, do Felipe Mascarenhas e do Vinícius Lousada, que recentemente esteve, né, nos oportunizando uma palestra magnífica na Casa do Evangelho, que já está disponibilizada ali nos mídias da Casa do Evangelho. No livro deles, Reencontro com Jesus, temos aqui uma frase espetacular. Então, nas experiências de cada dia, né, somos convidados a construir o clima espiritual dos lugares onde trilhamos. Sejamos luz por onde formos, e então seremos verdadeiros colaboradores do Cristo. Então, fazendo uma reflexão, vamos fazer uma reflexão íntima sobre essa frase, né, sobre esse parágrafo do livro. Então, que no nosso dia a dia, no nosso dia a dia nós somos convidados, né, a modificar o clima espiritual dos locais onde nos encontramos, né, onde trilhamos, onde nós estamos, no nosso lar, né, nos locais de trabalho, né, nas nossas convivências. Então, são as oportunidades para que sejamos luz por onde estamos, né? E dessa forma estaremos verdadeiramente colaborando com Jesus Cristo. E, obviamente, nos aproximando ainda mais dele. Finalizando, já dando o tom da nossa explanação, eu trouxe um material que eu acho muito importante, né? Que é a pedagogia do Cristo, né? O que é pedagogia? É a ciência que trata da educação do jovem, né? A ciência que trata da educação. E que, obviamente, estuda os problemas relacionados ao seu desenvolvimento como um todo. Isso é pedagogia, né? E Jesus Cristo foi o maior pedagogo. Ele foi nosso pedagogo da educação espiritual, foi o nosso professor das almas. Então, Jesus foi o nosso pedagogo, né? Nos ensina como devemos viver. Obviamente, porque ele foi, né, o modelo moral a ser seguido, né? Aquele irmão mais adiantado da nossa existência, que encarnou na Terra sem poder ou glórias terrenos. Exerceu o poder de amor, né? Um amor que não impunha, né? Que não, mas convida, né? Que não violenta, mas converte e transforma, nos solicitando que a gente acorde para a evolução. Então, esse pedagogo, né, da educação, da nossa educação, através dos exemplos dele, enquanto encarnado no nosso planeta, nos convida para fazer essa reforma íntima, para que a gente possa acordar para essa evolução. Então, esse nosso pedagogo foi aquele que nos deu, através do exemplo, né, o tom de como devemos agir na nossa encarnação, né? Obviamente, Jesus não foram apenas palavras, né? Jesus foi ação, né? Ação no sentido de executar, né? Ele ensinava-nos pelo exemplo, né? Por exemplo, quando ele ficou de joelhos para lavar os pés dos apóstolos, né? Ele nos ensinava ali o maior exemplo de humildade, de companheirismo, né? Ele exercia a liderança, mas ele não subjugava o liderado, né? Ele exercia a liderança no sentido de, esse pedagogo de almas, no sentido de nos conduzir, mas nem por isso ele nos subjugava, né?
ele não ensinou em cátedras, né? Esse pedagogo, ele ensinou, né? Não foi em escolas, né? Instituições formais, não. Esse pedagogo, nosso mestre Jesus, ele ensinou-nos nas praças, nos montes, nas margens de lagos, na casa de Pedro, né, nas ruas. Então, esse pedagogo nos ensinou por onde ele trilhava, né? No livro, então, também do Felipe Mascarenhas e do Vinícius Lousada, também há uma frase sobre esse pedagogo de almas, né? O exemplo será sempre a melhor pedagogia. Então, o exemplo será sempre a melhor pedagogia. Então, esse pedagogo de almas, ele nos dava o exemplo, ele executava. E eu quero finalizar, então, a nossa explanação com uma frase muito importante, que é: pratiquemos o bem. Pratiquemos, agimos, né, em prol do bem e ensinamos, vamos ensinar, vamos nos transformar, obviamente não na mesma magnitude de Jesus, mas vamos ser pedagogos também de almas, né? Vamos fazer isso. E eu finalizo agradecendo, né, essa oportunidade ímpar de ter passado aqui esses minutos com vocês, de ter demonstrado um pouquinho, né, sobre Jesus, uma pequena parcela do que foi esse nosso irmão adiantado, que esteve aqui e que se sacrificou por nós, e convidando a todos nós, todos, a refletirmos sobre as nossas ações e naquilo que nós podemos nos modificar. E quem sabe um dia sermos também pedagogos de almas, certo? Muito obrigado, um beijo muito carinhoso no coração de todos, na certeza de que nos reencontraremos. Um beijo e até a próxima.